esta semana, presencialmente aqui em Brasília. Estamos retomando os trabalhos e mal começa a semana, a esquerda, a imprensa marrom, já lança uma polêmica onde acusa o Bolsonaro na falta de projetos, pega obras de governos anteriores para acabar. Na falta de um programa de governo, Bolsonaro se apropria das coisas dos outros. Veja bem, você que me acompanha, como a esquerda já tem no seu subconsciente, ela acusa Bolsonaro de pegar coisas dos outros. Ora, obra começada em governos anteriores são coisas dos outros? Não, são coisas do povo brasileiro. E para você, esquerdoso, que abandonou 14 mil obras, veja bem, mato-grossense e brasileiros, a gestão anterior, os governos anteriores, simplesmente começaram e não acabaram 14 mil obras. Isso faz parte de um plano onde os socialistas, os comunistas, eles começam e jogam uma empreiteira naquela determinada obra, rouba o que tinha que roubar, porque está mais provado nos tribunais, porque a prisão desses socialistas que fizeram parte do governo anterior é de uma abundância tremenda. Aliás, avisar a vocês que nós temos sim projeto. O nosso projeto é não deixar a corrupção continuar no Brasil. Está aí, 600 dias de governo Bolsonaro, 600 dias sem uma denúncia de corrupção. Nós temos sim, senhores jornalistas da esquerda, um projeto de governo. Nós temos a reforma da Previdência aprovada. Vocês não tiveram coragem de fazer porque era uma medida antipopular. E nosso corajoso presidente, com o apoio da nossa bancada, já aprovamos a reforma da Previdência, senão o Brasil já teria quebrado, já teria sido moído, triturado. Então, a polêmica da semana: Bolsonaro se apropria de obra dos outros. Não é questão de se apropriar, é questão de utilizar bem o dinheiro público. O VLT, lá da minha querida Cuiabá, está abandonado, jogado à traça, milhões de reais, chegaram-se na casa do bilhão roubado, ex-governador preso, secretários presos, presidente de assembleia preso. Era isso as obras que vocês faziam. Agora, se tem uma coisa que a esquerda gosta de fazer, é terminar a obra. Sim, dá uma olhadinha aonde eles terminaram as obras lá. Dá uma olhada nesse vídeo e você vê por que as do Brasil ficaram inacabadas. Acabou as obras. Ele acabou em Cuba, no Equador, no Peru, Panamá, Argentina, Venezuela, Bolívia. Ali sim, começo e fim, a paixão dos socialistas transformarem o Brasil na maior república da América Latina socialista. Então eles foram acabar as obras lá em Cuba, na Venezuela. Parabéns a você, jornalista, que nos acusa de se apropriar de obras de governos anteriores. É nosso dever e nossa obrigação. Nós precisamos sim acabar as obras, porque vocês destruíram os sonhos de muitos brasileiros que foram enganados e votavam em vocês. E veja o depoimento daqueles que se arrependeram e ficaram esperando vocês terminarem as obras que nós vamos terminar, porque nosso governo faz jus ao dinheiro arrecadado. Assista esse vídeo e veja quem acabou com o sonho dos brasileiros. As obras inacabadas acabaram, sim, com os sonhos de milhões de brasileiros. E a duplicação da nossa 163 é um exemplo perfeito de um sonho não realizado, porque vocês deram, a dona Dilma deu um contrato que a bancada do Mato Grosso agora está empenhada em destratá-lo para nós retomarmos a duplicação e não conseguimos. Mas a 163 é um sonho que foi interrompido, mas eu voltarei com
com um vídeo específico para explicar para você o que a esquerda fez que nós não conseguimos desfazer sobre a duplicação da 163. O sonho não acabou. Com Jair Bolsonaro, nós realizaremos os sonhos dos milhões de brasileiros que trabalham e pagam os seus impostos. Fique em casa. Durante 6 meses nós ouvimos esse mesmo discurso. Fique em casa. E agora o Brasil chegou à recessão. E aqueles que sempre apoiaram esse discurso de fique em casa, fique preso, não, vamos trabalhar aqui num isolamento social completo, horizontal, sem dar oportunidade para o povo brasileiro conseguir trazer o sustento à sua própria casa. Porque nós queremos que as pessoas fiquem presas dentro de sua casa. Já disse aqui antes e repito, se essa história de ficar em casa e ficar preso dentro de casa desse certo, o próprio governador do estado de São Paulo não teria pegado o coronavírus. Um absurdo, senhores, foi a gota d'água quando o prefeito Bruno Covas saiu mandando fechar estabelecimentos, lacrando estabelecimentos. Representei no Ministério Público, o Ministério Público mandou arquivar, apelei, entrei com recurso, recorri dessa decisão do Ministério Público, não admiti, representei o governo do estado de São Paulo diversas vezes nessa Assembleia Legislativa junto com muitos outros deputados, contra essa tirania que foi estabelecida no estado de São Paulo e arrancou empregos. O governador João Dória achou que com R$600 seria o suficiente para o cidadão conseguir pagar o aluguel, pagar a conta de água, pagar a conta de luz, trazer sustento aos seus filhos. Não é! E o que foi que ele disse para a população que estava passando fome? Fique em casa. Senhores, se o nosso país hoje está nesse estado de calamidade econômica, recessão, e o PIB está nessa situação, o nome do culpado é João Dória. O governador do estado de São Paulo é culpado por isso. O governador do estado de São Paulo é um irresponsável, disse vamos salvar a economia. Não salvou a economia, não salvou milhares de vidas paulistas que morreram, porque o senhor se negou a desde o início dessa pandemia, fazer com que a Secretaria de Saúde tratasse de forma precoce a doença, tratasse de forma precoce o coronavírus, se negou, ficou em silêncio diante disso. Como o governador é um irresponsável, não devia de forma alguma sentar no Palácio dos Bandeirantes, na cadeira que ocupa o governador do Palácio dos Bandeirantes. E essa Assembleia Legislativa tem uma responsabilidade, tem a responsabilidade de tirar este irresponsável no poder. Quantos pedidos de impeachment foram protocolados nesta casa? Nós não aceitamos mais que esse governador, responsável por essa política genocida, que assassinou milhares de paulistas, que deixou milhares de pessoas morrerem nas mãos do coronavírus, desempregou outras milhões de pessoas no estado de São Paulo, jogou o estado de São Paulo na recessão junto com o resto do Brasil. Não aceitamos mais que ele governe esse estado da forma irresponsável que ele vem governando. Senhores deputados da Assembleia de São Paulo, os senhores têm uma responsabilidade para com a população paulista, e essa responsabilidade é tirar João Dória do poder, sim. Esse homem não pode mais governar, não. Vejam o que ele fez com o estado de São Paulo, vejam o que através da sua política genocida e ditatorial, de prender a população dentro de casa, sem nenhuma comprovação científica de que isso daria certo, fez com o nosso estado, fez com o nosso Brasil. Essa Assembleia precisa se debruçar sobre o processo de impeachment do governador João Dória. O Witzel já rodou, agora está na vez do Joãozinho Tranca-Rua também. A sua representação está lá na Procuradoria-Geral da República, e eu espero o dia em que a Polícia Federal, que o Uber da Polícia Federal vai fazer uma visita lá no Palácio dos Bandeirantes, porque o senhor está precisando, eu tenho a mais absoluta certeza, a julgar pelo secretário de Transportes do senhor João Dória, que não vai demorar muito tempo para a Polícia Federal bater na porta do Palácio dos Bandeirantes. Nós exigimos transparência, nós exigimos eficiência, nós exigimos moralidade, isso não existe no governo do PSDB, e é por isso que o João Dória precisa cair. E essa Assembleia tem essa responsabilidade para com a população paulista, de retirar
este Joãozinho tranca-rua do poder, porque ele não merece ser o nosso governador, e é responsável sim pela morte de milhares de pessoas, mais a recessão econômica que o nosso Brasil teve. O nome, o culpado e o responsável se chama João Dória Júnior. Fora Dória. Muito obrigado, senhor presidente.